Olá, as estatísticas são indiscutíveis. Muitas vidas estão sendo preservadas por conta de redução da velocidade do trânsito em São Paulo. A ONU, Organização das Nações Unidas, esperava que até 2020 a cidade pudesse atingir o índice de 6 mortos a cada grupo de 100 mil habitantes. Há perspectivas de que se possa alcançar o índice já em 2016. Mesmo assim, muita gente reclama. Ninguém assume, é claro, preferir matar um pedestre do que andar devagar, mas muitos questionam o programa de proteção à vida. O trânsito é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Me questionaram quando foi reduzida a velocidade nas marginais. Pô, professor, mas é uma via de trânsito rápido. Aí eu fui ler o Código de Trânsito Brasileiro. Mentira, as marginais não são via de trânsito rápido na pista local. E agora os equipamentos são multifuncionais. Com isso nós conseguimos passar de uma planta de 430 equipamentos de fiscalização, ou pontos de fiscalização, para cerca de 850. Nós praticamente dobramos a capacidade nossa de fiscalizar. Às vezes dá para você desenvolver um pouquinho mais de velocidade com segurança e você não consegue. Tem que segurar por causa das multas, né? Isso é contra ou a favor? Das alterações feitas pela Prefeitura paulistana na mobilidade urbana, a que mais incomodou os motoristas da capital foi a redução de velocidade em 716 quilômetros de ruas e avenidas. A redução de velocidade começou no centro da capital com a limitação em 40 km por hora em ruas de trânsito local. Integra o Programa de Proteção à Vida. De acordo com a Prefeitura, a redução seguiu um plano de recuperação de 4.600 cruzamentos com sinalizações e semáforos. Acompanha a implantação de cerca de 400 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus e 340 quilômetros de ciclovias. A redução de velocidade, ele fecha um processo. Então, quando você implanta um corredor de uma faixa direita de ônibus, imediatamente você já reduz a velocidade daquela via para 50 km por hora, que está mais compatível com essa situação. Quando você implanta uma ciclovia, uma ciclovia, se ela for num leito viário, você também vai tentar trabalhar com uma velocidade próxima dos seus 50 km por hora. Quando você chega numa área onde você tem uma alta densidade de serviços, de pessoas se deslocando, uma alta movimentação, escolas que vão atrair, comércio, muita gente circulando misturado com ônibus, bicicleta, caminhão de entrega, veículos em geral, você tem um alto sistema de transporte, você pode criar uma área 40, por exemplo. Então são processos que você vai envolver todas as questões de redução de velocidade e vão contribuir para o processo como um todo. Vias com redução de velocidade, todas que deveriam ser implantadas já foram ou ainda há mais? Não, aquelas principais ligadas ao sistema arterial, os 716 quilômetros de vias que nós identificamos como já sinalizadas anteriormente com velocidade de 60 km por hora, do sistema arterial principal da cidade, já foram reduzidas para 50 km por hora. Mais aquelas vias chamadas vias de trânsito rápido, que envolvem basicamente as marginais do Tietê, Pinheiros e uma parte da 23 de maio. Foi quando chegou a estas vias de trânsito rápido que os paulistanos sentiram o impacto da mudança. Nas marginais, as velocidades das 3 pistas caíram de 90 e 70 km por hora para 70, 60 e 50 km por hora. A maioria dos motoristas reagiu contrariada. O movimento contra o programa só não cresceu porque os bons resultados surgiram logo. As marginais do Tietê, do Rio Pinheiros e a Jacupêssego eram as vias com maior índice de acidentes que nós tínhamos na cidade de São Paulo, com os índices muito altos. Você só pegar as estatísticas já do ano de 2014. Então essas vias são as que nós atuamos primeiro. As marginais, em 3 meses que nós tínhamos de implantação, já respondiam com cerca de redução de 33% a 30% no número de mortos. Uma das críticas feitas foi de que, por exemplo, uma avenida como a Jacupêssego andar a 50 km por hora é um disparate. Para a CET, qual é a avaliação disso? A Jacupêssego é uma via que foi concebida originalmente para fazer substituição a uma parte do rodoanel que não existia ainda. Então ela fazia essa transição entre rodovias. Ela foi criada com esse pensamento. No entanto, hoje ela já é uma via de inserção urbana. Eu tenho semáforos, eu tenho cruzamentos, eu tinha um alto índice de atropelamentos em alguns desses cruzamentos que estavam associados diretamente às questões das altas velocidades. E caiu?
podemos afirmar que nós criamos um ambiente que seguramente está propondo um maior nível. Inicialmente, nós não temos ainda esse resultado, somente depois de um ano que nós vamos poder medir e dizer para você se houve uma redução específica. Mas já conseguimos observar um trânsito mais calmo, pessoas reduzindo a velocidade e pelo menos aqueles que a gente se deparava instantaneamente todo final de semana, por exemplo, nós não temos nos deparado ultimamente. É claro que todo final de semana são acidentes e atropelamentos? Aqueles acidentes que estavam associados à questão da alta velocidade que as pessoas desenvolviam. Os motoristas tiraram o pé do acelerador. Além da queda no número de acidentes, as câmeras de monitoramento da CET registraram diminuição dos congestionamentos. A prefeitura rejeita a tese de que a recessão tirou carros das ruas. Afirma que o trânsito trava como antes da redução de velocidade em situações atípicas como alagamentos e acidentes de grande porte. O tráfego flui melhor também por causa da fiscalização mais intensa. Um equipamento que fiscalizava rodízio, um equipamento que fiscalizava velocidade, um equipamento que fiscalizava a invasão de faixa, que ainda usava uma tecnologia obsoleta, né, que usava fotografia. Então, fiscalização, invasão de faixa de ônibus. Então, nós tínhamos equipamentos que eram especializados e agora os equipamentos são multifuncionais. Com isso, nós conseguimos passar de uma planta de 430 equipamentos de fiscalização, ou pontos de fiscalização, para cerca de 850. Nós praticamente dobramos a capacidade nossa de fiscalizar. O número de fiscais também é maior. Os 1.850 dos chamados marronzinhos foram reforçados pela Guarda Municipal e pelos agentes do SP Trans, que antes apenas acompanhavam o fluxo de ônibus. Embora não tenha apresentado os números relativos às multas antes e depois da redução de velocidade, a Prefeitura paulistana nega aumento de motoristas infratores. Os números, os resultados deixam otimistas os que trabalham dentro do projeto, na implantação das mudanças no trânsito paulistano. Mas como será que aqui, nas ruas, as pessoas percebem o programa de proteção à vida e a redução de velocidade nas ruas? Nós vamos mostrar isso daqui a pouquinho, Maria Amélia. É com você. Para responder às dúvidas da população e outras questões colocadas aqui na reportagem do livro La Marca, nós trouxemos o engenheiro de tráfego Horácio Augusto Figueira, mestre em transportes pela USP, consultor de comportamento do trânsito e vice-presidente da Associação Brasileira de Pedestres. Tudo bem, professor? Tudo bem. Pois é, como a gente viu aí na reportagem do livro, as questões todas, muitas pessoas percebem que realmente está correta, a questão da velocidade ser reduzida, diminui o número de acidentes e tudo isso. Porém, as pessoas querem correr a hora que elas acham que deveriam poder correr, ou na madrugada, ou seja lá como for. Então, eu queria saber se existe um erro de comunicação do que está sendo feito pela Prefeitura em relação à população. E eu acho que a Prefeitura fez uma comunicação com as faixas, avisando com antecedência onde seriam essas alterações. Mas eu acho que o trabalho deveria ser mais didático, até para explicar para as pessoas, né? Nós precisamos ter aulas sobre cidadania no trânsito, ou seja, por que reduzir a velocidade de 70 para 60 e depois para 50 foi bom e continua e será bom para a cidade de São Paulo? Porque as vias, né, em área urbana, com velocidade acima de 50 km por hora, se você estiver, por exemplo, a 32 km por hora, a chance de um pedestre atropelado morrer é 5%. Se você dobrar a velocidade, isso é pesquisa feita na Inglaterra, se você dobrar a velocidade para 64 km por hora, a probabilidade desse mesmo pedestre morrer sobe para 85%, ou seja, 17 vezes maior a chance de você morrer atropelado. Então, eu acho que a Prefeitura pode sim e deve melhorar a comunicação, inclusive com a divulgação dos dados reais, não só de redução de mortos, mas redução também de feridos no trânsito. Nós temos algumas perguntas da população, vamos a elas. A minha dúvida é se isso não se tornou uma fábrica de multas. Afinal, professor, a gente criou ou não uma indústria da multa com essa redução da velocidade em São Paulo? Olha, eu escuto essa frase há pelo menos uns 30 anos. E o ano passado, junto com o próprio engenheiro que apareceu, aí, o Tadeu, da CET, eu colaborei com a CET para realizarmos uma pesquisa para medir o índice real de infrações na cidade de São Paulo. Isso foi divulgado publicamente e a gente chegou num número de 1 para 4.400 hoje. Mas então, quando eu escuto falar que existe a indústria de multas, eu costumo brincar e dizer assim, a indústria de multas, ela está andando a cavalo
e a indústria de infrações viaja na velocidade da luz. A redução de velocidade já aconteceu em outros lugares? Sim, Nova York reduziu para 40 km por hora e está buscando não diminuir o número de mortes, zerar o número de mortes, né? A Suécia também. E Londres, né? Fiquem calmos, porque aqui ainda é 40 ou 50. Londres eles reduziram para 20 milhas, ou seja, 32 km por hora. E para que as pessoas dirijam de forma muito calma, ou seja, a cidade é feita para as pessoas. Os veículos... As pessoas nessas outras cidades protestaram como protestam aqui em São Paulo? Protestam, mas depois os números têm que ser claros e transparentes, divulgados, eu diria, quase que diariamente, mostrando que o número de mortes e feridos está diminuindo. Eu queria saber se você, professor, acredita que todas essas mudanças na redução da velocidade, da mobilidade urbana na cidade de São Paulo, são para sempre, se elas estão na legislação, ou se qualquer prefeito que entrar vai poder botar tudo abaixo, fazer tudo diferente. Porque já tem pré-candidatos à prefeitura dizendo que São Paulo é uma cidade muito elétrica e que ela não pode parar. Então, já insinuando que provavelmente vai aumentar a velocidade nessas ruas e avenidas que foram reduzidas, né? Eu queria saber o que é que o senhor pensa sobre isso. Olha, se tiver algum candidato, né, a próxima eleição aqui municipal na cidade de São Paulo, que esteja pensando dessa forma, eu acho que o custo social das mortes no trânsito deveria ser repassado para a pessoa física dele e dos mutilados, inclusive. Para mim, seria uma total irresponsabilidade, né? Me questionaram quando foi reduzida a velocidade nas marginais. Pô, professor, mas é uma via de trânsito rápido. Aí eu fui ler o Código de Trânsito Brasileiro. Mentira, as marginais não são via de trânsito rápido na pista local. Por quê? Porque no Código diz assim, uma via de trânsito rápido só é de trânsito rápido se ela não tiver acesso lindeiro. O que é acesso lindeiro? Eu não posso estar nessa via e ter uma entrada de um posto de gasolina, de uma loja de material de construção ou de uma rua 90 graus. E é o que mais as pistas locais das marginais Tietê e Pinheiros têm. Então, se algum prefeito está pretendendo fazer isso, eu diria que ele tem que colocar a mão na consciência, porque antes da questão política, tem a questão técnica e da preservação da vida. Pois é. Vamos ver agora alguns dados sobre medidas adotadas em diversas capitais do mundo quanto ao limite de velocidade. Em 600 quilômetros de vias de Paris, motoristas andam a 30 quilômetros por hora. Em Londres, o limite de velocidade em 300 quilômetros das vias é de 32 quilômetros por hora. Cidades da Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Itália, Portugal e Espanha, entre outros países, adotaram o limite de velocidade de 50 quilômetros por hora. Em todos estes locais, o resultado é o mesmo: aumento do uso de bicicletas e redução no número de mortes no trânsito. No próximo bloco, os números não mentem, a velocidade menor salva vidas e ainda faz o trânsito fluir melhor. Grande parte dos motoristas respeitam a legislação, né? Então tem reduzido a velocidade e a redução ela tem acontecido principalmente nas avenidas, que de fato são onde essa fiscalização existe, né?